Olá, tudo bem, pessoal? Olá. Oi. Olá. Hoje a gente tem a presença ilustre da professora Flávia Souza Máximo Pereira. Professora Flávia, professora da UFOP, colega da nossa querida Yara, na Universidade Federal de Ouro Preto, e ela é doutora em Direito do Trabalho. Ela pesquisa e trabalha com direito do trabalho e direito previdenciário, e por isso veio nos brindar aqui com algumas informações, ensinar um pouco para a gente aqui sobre essas questões frente à pandemia. Flávia, muito bem-vinda. Para nós é um prazer muito grande você estar aqui conosco. E para começar, já abrindo aqui a discussão e as questões que a gente possa trabalhar, eu gostaria de perguntar para você a diferença entre acidente de trabalho e doença ocupacional, e até para que a gente possa aprofundar nas questões de pandemia. Oi, gente, bom dia. É um grande prazer estar aqui, né? É a primeira vez que eu estou trabalhando com o professor Bruno e a professora Fatinha, né? Já estou nessa intimidade. E agradeço também o convite que foi feito inicialmente pela professora Yara, que é uma grande amiga, colega de trabalho, chefe lá no nosso departamento de Direito. Brava chefe que inventa violências diárias todos os dias, né? Mas uma pessoa que eu tenho grande admiração, por isso é um prazer estar aqui. Bom, sobre o que é acidente de trabalho, isso a gente vai achar na Lei Previdenciária, Lei 8.213 de 91, no artigo 19. Né? O acidente de trabalho, ele é classificado em típico e atípico. O típico acidente de trabalho, ele tem 3 elementos. É um evento súbito que ocorre no exercício do trabalho, que vai gerar uma lesão física ou psíquica, e aí a gente já desmistifica o primeiro mito em relação ao acidente de trabalho, como se fosse só quebrar um braço, uma perna, né? Para vocês terem uma ideia, uma das empresas que tem maior índice de acidente de trabalho são bancos, né? Em razão de assédio moral organizacional que levam à depressão e estresse pós-traumático. Então, além desse evento no exercício do trabalho, uma lesão física ou psíquica, eu vou ter morte ou gerar incapacidade, né? Esse evento vai gerar incapacidade que pode ser total, parcial, permanente ou temporária. Então, o acidente típico, o que caracteriza são esses 3 elementos e que ocorre exclusivamente em razão do trabalho, diferentemente do acidente atípico, em que podem ter outras causas desse acidente. E o acidente atípico, ele está no artigo 21 da Lei 8.213. Então, o trabalho não vai ser a única causa desse acidente. O que gera incapacidade ou morte pode ser fora do local e horário de trabalho, como, por exemplo, o acidente de trajeto, né? Você da casa para o trabalho-casa, o que agora voltou a ser acidente de trabalho em razão da MP 955, do dia 20 de abril de 2020, que repristinou a lei previdenciária, né, revogando aí a MP 905, que não considerava que era acidente de trabalho. Então, hoje, o acidente de trajeto é um acidente atípico de trabalho, que a gente fala que é um acidente de trabalho por equiparação. E, além disso, nós temos as doenças ocupacionais. As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho. O que isso quer dizer? Tem os mesmos efeitos jurídicos do acidente de trabalho. Elas estão lá no artigo 20 da Lei 8.213. E a doença ocupacional é um grande grupo que pode ser classificado em profissional e doença do trabalho. Profissional são doenças específicas de certas profissões. Um exemplo comum é a silicose, para aqueles que estão extraindo, trabalhando com sílica em mina subsolo. Então, é uma doença que só vai ocorrer lá. Isso é uma doença profissional. A doença do trabalho pode ocorrer em qualquer atividade laboral, em razão de condições específicas desempenhadas por essa atividade.
Então, a surdez é uma doença do trabalho em relação a um trabalho desempenhado com ruído alto, que pode ocorrer em qualquer hipótese. Aqui no contexto da Covid, a gente tem que destacar uma exceção de doença do trabalho. Então, lá no artigo 20, no parágrafo 1º, a gente vai ter, 22, desculpa, parágrafo 1º da Lei 8.213, a gente vai ter uma exceção. O que é isso? Lá está previsto que doenças endêmicas não são consideradas doenças do trabalho. Doença endêmica é um pouco diferente de pandemia, né? Porque doença endêmica é algo historicamente presente em uma região, como a malária no Amazonas. Uhum. E pandemia é algo acima do histórico, algo novo. Mas o princípio aqui é o mesmo, que é o quê? O nexo causal. Se essa contaminação foi do trabalho ou foi da comunidade. Então, o que essa exceção fala? Que doenças endêmicas são consideradas como não são consideradas como doença do trabalho. Então, como que a gente pode comprovar que foi contaminado no trabalho? É possível se desfazer dessa presunção relativa comprovando que, por exemplo, aquela malária se deu no exercício do trabalho. Exemplo, um engenheiro de Belo Horizonte que vai no Amazonas fazer uma obra lá e pegou malária. Ele pegou malária em razão do exercício do trabalho. Então, se desfaz essa presunção relativa. Essas são as diferenças iniciais conceituais da Lei 8.213. Agora, eu não sei o que vocês querem que eu vou falar da pandemia especificamente. Então, tá. É exatamente isso. Eu queria agora tentar aplicar um pouquinho esses conceitos à situação de pandemia que a gente está vivendo. Então, será que a gente poderia entender que a COVID, a contaminação por COVID no ambiente de trabalho seria uma doença ocupacional? E aí eu até acrescento uma coisinha. E nesse meio ambiente de trabalho, se o meio ambiente é exatamente o foco de contágio, por exemplo, um hospital, os profissionais de saúde, ali, para eles, seria uma doença ocupacional? E, vamos dizer, para nós professores, que não trabalhamos no foco de contágio, mas, vamos dizer, se voltar à atividade presencial e a gente tiver o contágio em razão dessa volta, por exemplo, à universidade, nós poderíamos falar de uma doença ocupacional? Então, né, tudo isso foi agora decidido na DI 6342, do dia 29 de abril de 2020, em que suspendeu a eficácia do artigo 29 da MP 927. Esse artigo 29 praticamente falava o seguinte, que COVID não era doença ocupacional, salvo prova contrária. Então, presumia-se que você era contaminado na comunidade e não no trabalho, salvo se o trabalhador provasse que a contaminação tinha sido feita no ambiente de trabalho. Então, por que o STF suspendeu a eficácia desse artigo? Porque é uma prova impossível, né? Como você vai determinar o momento exato que você se contaminou? Então, é impossível provar esse nexo causal. E como que isso influencia na configuração do acidente de trabalho para pessoas em atividade de risco ou não? Então, no caso de profissionais de saúde, nós temos ali o acidente de trabalho e doença ocupacional para responsabilidade previdenciária e para responsabilidade trabalhista. Na responsabilidade previdenciária, nós temos o seguinte, que esses profissionais de saúde têm um nexo causal presumido, porque eles estão em contato direto no trabalho com a COVID. Então, ali é uma doença ocupacional, é acidente de trabalho, né? Então, eles têm direito aos benefícios previdenciários acidentários, auxílio-doença acidentário. Por que isso é importante, auxílio-doença acidentário? Porque o auxílio-doença acidentário vai dar garantia provisória de emprego.
o que um auxílio-doença comum não concede. Então, há uma garantia provisória de 12 meses após a cessação desse auxílio. Então, é uma proteção a mais, além de outros vários efeitos jurídicos, depósito de FGTS, que no auxílio-doença comum não tem, né? Acesso a benefícios sem carência. Então, é muito importante caracterizar esse acidente em termos previdenciários. E agora, aqueles que não estão em uma atividade considerada de risco para a Previdência, vai se enquadrar nessa exceção de doença endêmica. Apesar de pandemia e endemia serem diferentes, nós temos que o princípio é o mesmo. A contaminação se deu na comunidade e não no ambiente de trabalho. Então, presume-se a exceção da endemia. Então, não é uma doença ocupacional, salvo prova contrária. Mas aí o STF falou o seguinte, quem que tem que fazer essa prova desse nexo causal, que não foi no trabalho, né? Porque é impossível para o trabalhador. Então, será uma prova do empregador ou da própria Previdência. Por quê? Princípio da alteridade trabalhista. O empregador assume os riscos do empreendimento. E também uma interpretação benéfica do segurado em relação à Previdência. Então, vai ter que ser provado que o empregador não cumpriu normas de saúde e segurança, não forneceu EPI, equipamento de proteção individual, para se desfazer essa presunção relativa e configurar como doença do trabalho. Agora, em termos trabalhistas, nós temos uma situação mais complicada. Por quê? A responsabilidade previdenciária, ela independe de... A Previdência vai conceder esse benefício independentemente se houve culpa ou não. A questão é se é benefício de acidente de trabalho ou não, né? Volta um pouquinho para a gente, só porque o seu microfone e o meu falharam aqui. Então tá. Então, a questão da responsabilidade previdenciária, né? A responsabilidade previdenciária, ela é muito... Tá ok, a do trabalho... Isso. Então, a previdenciária é mais ampla do que a do trabalho, porque é o seguinte... o benefício da Previdência vai ser concedido independentemente de culpa ou não. O que vai ser o diferencial é se é um auxílio-doença comum ou acidentário. Agora, na seara trabalhista, e a gente sabe que vocês são da seara civil também, a culpa é importante para fins indenizatórios, né? Então, como é que está essa questão na seara trabalhista? A gente teve uma decisão recente do STF, né? Que foi agora em abril, que foi não estou encontrando aqui o número da ADI, mas foi a eu passo para... 6342? Não, essa é a da Covid, né? Sim. É uma ADI de responsabilidade objetiva. Aqui, tema 932 do STF, RE 828040. O que aconteceu ali? O STF decidiu, em março deste ano, que em atividade de risco, aplica-se a responsabilidade objetiva do empregador. Então, aplica-se o artigo do Código Civil, que é o artigo 927, parágrafo único. E no caso de atividades que não sejam de risco, aplica-se a responsabilidade subjetiva. Tá? Então, como é que eu consigo uma indenização se eu tiver uma doença ocupacional? Né? Como é que eu vou responsabilizar o empregador? Por quê? Como a gente já viu, determinar o nexo causal é muito difícil. Como é que eu vou determinar para o meu empregador que eu fiquei doente no trabalho e não em casa? Né? Então... Ou no transporte, né? Exato. Então, o que acontece? Primeiro, você tem que apurar se essa atividade é de risco. Porque se essa atividade for de risco, já há responsabilidade objetiva do empregador e, portanto, ele, mesmo que não tenha culpa, ele vai ter que indenizar esse trabalhador. E se não for, né, uma atividade de risco? Porque atividade de risco aqui, gente, a gente tem que até ampliar no contexto da Covid, né? Porque não é só periculosa, insalubre. Como você mesmo falou, um professor, a princípio, não tem uma atividade insalubre ou periculosa, mas ele está saindo do isolamento social. Então, a partir do momento que você sai do isolamento social, você está exposto a risco, né? Mesma coisa de empregadas domésticas e cuidadoras de idosos, que não são atividades de risco normalmente, mas que agora são, né? Então, a gente tem que pensar em ampliar essa atividade de risco. Mas e se não for?
né, como o caso de um porteiro que ficou contaminado, né, o que acontece? Aí a gente vai inverter o ônus da prova para esse empregador ter que provar que cumpriu com todas as normas de saúde e segurança. E lembrando que aqui, pelo artigo 166 da CLT, não é só fornecer EPI, né? O empregador tem que fornecer equipamento de proteção individual e fiscalizar o uso, né? Então, não basta só fornecer. Você tem limite de jornada, você tem fornecer álcool em gel, máscara. Lembrando que nem isso, né? Esses EPIs são suficientes para aliviar o risco dessas pessoas nessa situação. Então, fica desse jeito, né? No caso da trabalhista, se for atividade de risco, responsabilidade objetiva, ele consegue já ser indenizado por ter pego Covid no trabalho. Se não, a gente tem que apurar a culpa através da inversão do ônus da prova com o cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho. O empregador tem que comprovar que cumpriu essas normas. Achei bem esclarecedor, né, gente? Flávia, obrigada. Eu queria avisar as pessoas que estão nos assistindo que nós vamos colocar essas decisões, essas normas na descrição do vídeo para que todos e todas possam acompanhar de uma forma mais, se quiserem aprofundar, né, no estudo, para que possam acompanhar o vídeo. Eu queria tratar de um outro tema também, dentro da esfera, né, de direito do trabalho e previdenciário e da Covid, que é uma questão que tem chegado, né, Fatinha, muito a nós duas em especial, mas que a gente tem discutido muito com o Bruno, que é a questão dos estagiários, dos cursos de saúde, de todos eles, não só do da medicina, mas especialmente dos alunos de medicina, que tem que cumprir componentes curriculares obrigatórios em disciplinas de estágio, alguns chamam internato, né? Cada disciplina de cada curso é de uma forma. E o que a gente tem visto é que as universidades e faculdades, né, receosas de responsabilidade diante de uma possível contaminação desses alunos nessas disciplinas, elas têm condicionado a volta, o curso do aluno e da aluna nessas disciplinas, a assinatura de um termo de consentimento, e nesse termo de consentimento elas colocam cláusulas específicas de isenção de responsabilidade da instituição, né, da faculdade, da universidade em especial, diante da aquisição da contaminação da Covid. Só para fazer uma parte aqui, nem todas as universidades, né? Quer dizer, uma ou outra que chegou na sua... As que chegaram, isso. Chegou a você, né? Que, isso. Inclusive, você recebeu um termo sobre isso. Justamente. Eu vejo até... Foram duas, né, Fatinha? Não, para mim, a consulta para mim foi muito mais no sentido de como a faculdade deve proceder em razão desse estágio obrigatório, porque ela quer proteger o aluno, por outro lado, ela tem a obrigatoriedade de levar, do aluno cumprir, né? Quer dizer, ela tem que oferecer e ele deve cumprir porque é uma determinação do MEC. Então, quer dizer, como que isso pode ser feito, né, Yara? Eu quis fazer esse parêntese. Não, com certeza. Então, quer dizer, a gente tem duas situações. A gente tem algumas faculdades e universidades que estão preocupadas em como permitir que os alunos e alunas voltem diante da possibilidade de contaminação e como que ficaria a própria responsabilidade dessas instituições. E nós temos, de outro lado, instituições, como a que chegou até mim, né, que já estão condicionando a volta desses alunos à assinatura de termo. Então, a gente tem essas duas situações, foi muito importante fazer essa observação, Fatinha. E aí, Flávia, eu fiquei pensando como que você poderia contribuir conosco aqui, falando um pouco, né, de como que é essa relação do estágio, o que a lei do estágio poderia trabalhar relativamente a isso, de um lado para que a gente possa instruir as instituições, de outro para que os alunos e alunas que já assinaram esses termos possam entender. Eu conversei muito com o Bruno, até pensei na questão do vício do consentimento, né, já que eles assinam
no caso que chegou até mim, né? Ou eles assinam ou eles teriam que esperar uma volta presencial, enfim. O que vocês pensam disso? Acho que seria interessante a gente falar um pouco. Então, né, a primeira observação é que estágio é uma relação de trabalho e não é uma relação de emprego, né? O estágio é regulamentado pela Lei 11.788 de 2008 e a relação de emprego pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Qual que é a diferença disso? A diferença é que os estagiários são privados de uma série de direitos trabalhistas, né? Estagiário não tem férias mais um terço, tem recesso, não tem salário, tem bolsa, não tem seguro-desemprego, não tem aviso prévio, né? E aqui fica uma crítica, né, da minha parte, da doutrina crítica trabalhista, que essa diferenciação não faz sentido em termos ontológicos do trabalho, né? Porque, para nós, estágio tem os mesmos pressupostos fáticos jurídicos de uma relação de emprego, né? E que a diferenciação que é feita na lei, na verdade, para nós é uma precarização da mão de obra do estágio, né? Então, mas, trabalhando com o cenário presente, que é a Lei 11.788 de 2008, nós temos o seguinte: em termos previdenciários, esse estagiário não tem direito a nenhum auxílio decorrente de acidente de trabalho. Por quê? Justamente por ele não ser empregado, ele só vai ter benefícios da Previdência se ele se filiar por vontade própria à Previdência e contribuir sozinho para a Previdência. Então, ele é um segurado facultativo. E mesmo como facultativo, ele não vai ter direito ao auxílio doença acidentário, porque esse é financiado por contribuição patronal e ele não tem. Então, ele só vai ter direito ao auxílio doença comum, ou seja, sem garantia provisória de emprego, sem depósito de FGTS, que não existe mais. Então, nós temos essa situação precária, né? Na lei de estágio, o que a gente tem? A gente tem um seguro de acidente de trabalho, que vocês sabem que é de natureza privada, não é previdenciária, né? Para deixar bem nítido isso. E o internato, ele se enquadra no estágio, porque é uma modalidade de estágio obrigatório. Então, tudo que eu falar aqui também vale para o internato. Então, o que a gente tem sobre a responsabilidade das instituições de ensino e da parte concedente do estágio, né? Aquele lugar onde o estagiário vai trabalhar. Nós aplicamos o artigo 14 da Lei de Estágio, né? Que quem é o responsável pelas normas de saúde e segurança? A parte concedente. Né, isso já tem instruções do Ministério da Economia, dos auditores fiscais do trabalho, que são todas as normas de saúde e segurança que se aplicam na relação de estágio. Então, primeiro, a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Esse estágio vai ser numa área de risco de Covid? Vai ser numa área de risco saúde? Médico, professor que está fazendo pesquisa, fisioterapeuta? Se for, o que acontece aqui? Nós temos a responsabilidade objetiva, né? Então, se acontece alguma coisa com esse estagiário, responsabilidade objetiva de quem? Pela lei de estágio e pela jurisprudência trabalhista da parte concedente. Porque pelo artigo 14, ele é responsável pelas normas de saúde e segurança. Então, a princípio, nós não temos a responsabilidade da instituição de ensino. Obviamente que essa parte concedente depois pode entrar com uma ação regressiva, né? Vocês sabem mais disso do que eu. Mas a responsabilidade, a princípio, nessa atividade de risco objetiva é da parte concedente. E para as áreas que não são de risco, né? Direito, por exemplo, a gente aplica a mesma lógica da responsabilidade subjetiva com a inversão do ônus da prova. Houve fornecimento de EPI? Há controle de jornada? Há intervalo entre jornada? Tem máscara, tem álcool e gel. Então, o empregador, e no caso que não é uma relação de trabalho, né? Então, aí a parte concedente tem que fornecer isso tudo, e se houver uma ausência desse dever jurídico de saúde e segurança do trabalho, caracteriza-se culpa, né? Que é a ausência de cumprimento de um dever jurídico. Então, é essa o cenário de responsabilidade trabalhista e previdenciária do estágio. Agora, esses termos, em termos trabalhistas, porque esse termo aqui, para mim, tem natureza trabalhista, né? Porque estágio é uma relação de trabalho. Esse termo é nulo.
artigo 9º da CLT. O que é o artigo 9º da CLT? Qualquer tentativa de se fraudar ou deturpar a lei trabalhista. Isso efetiva o princípio da primazia da realidade sobre a forma no direito do trabalho, que é o seguinte: não importa o que está no documento, o que importa é o que ocorre na prática, a relação material. E o que ocorre na prática é uma relação de estágio. Então, se aplica a lei de estágio e, portanto, o artigo 14, responsabilidade objetiva em atividades de risco, subjetiva em atividades que não são de risco para a Covid. Muito bom. E aí, pessoal? É Tudo isso. certo? Muito Foi uma bom. baita, muito bom, eu acho que muito esclarecedor, uma baita conversa, nem vi o tempo passar. Pois é. Né? Muito obrigada, Flávia, a gente agradece muito e esperamos que numa próxima, que tenha próximas oportunidades, né, Yara e Bruno? Sim, com A gente certeza. possa te trazer de volta para a gente conversar mais. Eu, assim, que agradeço essa oportunidade desse diálogo, né? A gente aqui sabe que nós lutamos para esses diálogos que transitam entre várias disciplinas, nessa realidade complexa, que exige de todos nós um esforço conjunto, né? De repensar novas formas de sociabilidade, de proteção da saúde do trabalhador, de não mercantilização de corpos, né? Dos trabalhadores. E espero ter conseguido explicar, porque realmente é uma questão muito complexa, como vocês viram. Então, eu fico à disposição também para eventuais perguntas, se for necessário, fornecer material. Estou aí para isso, tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigado.